Fala, Regeneradas em Ação. Eu quero dar as boas-vindas a você que se comprometeu a estar aqui 7 dias rompendo a procrastinação. Tenha certeza que esses 7 dias serão profundos e eu prometo entregar o melhor para você. Eu quero começar dizendo um pouquinho sobre a minha história. Eu me considero que eu fui a pessoa mais procrastinadora da face da Terra. Eu sofria muito com isso e eu decepcionava as pessoas, e principalmente as que estavam ali mais perto de mim. Quantos compromissos eu marquei e chegou no dia e eu acabava inventando uma desculpa para eu não ir. E depois eu me sentia péssima, culpada, envergonhada por não ter cumprido esse compromisso ali, que eu tanto queria, na verdade, mas acabei deixando. Tantos projetos que eu sonhei ficaram ali engavetados. Eu cheguei a começar 3 faculdades e não concluí nenhuma. Eu desistia, deixava ali as coisas sempre para depois. Ai, depois eu faço. Aí ficou aquele depois de punição. Punia meus pensamentos ali, me sentia horrível, né? Uma versão ali, eu olhava sobre mim mesma e me sentia péssima. Era um ciclo de dor, né? Eu prometia e não cumpria. Inventava desculpas, me sentia mal e me afundava ainda mais. E aí eu me tornei especialista em fugir do que mais era importante para mim. E por isso, eu sei exatamente o que você sente. Eu sei o peso que é olhar para trás e ver o tanto de oportunidades que já foram perdidas. Mas também eu sei o quanto é possível virar essa chave e não ser mais essa pessoa procrastinadora. E aí está uma parte importante que eu quero trazer para você. Eu tenho uma chave. Na verdade, eu tenho algumas chaves ao longo desses 7 dias. Mas eu não posso virar essa chave para você. Eu não consigo abrir a porta, mas eu consigo entregar ela na sua mão. A cada aula, a cada exercício, vai ser uma oportunidade de você virar essa chavinha aí dentro da sua mente, mas vai depender da sua entrega, da sua permissão, da sua determinação, coragem de assumir essa responsabilidade. Porque procrastinação não vai sumir ali como um passe de mágica, mas ela vai embora quando você decidir agir, certo? Eu quero te fazer algumas perguntas, que eu quero entender, eu quero que você faça você entender se você também se sente assim como eu, se você já se sentiu, né? Você chegou já a prometer algo para alguém e não cumprir e depois se sentiu péssima com você mesmo? Talvez aí, eu não sei se você tá se sentindo sozinha, como eu já me senti algumas vezes, e senti esse peso, assim como eu, mas essa decisão de mudar, essa sim, por mais que você tenha várias pessoas ao seu redor, não vai depender das pessoas externas, ela só vai depender de você. É só você que pode fazer isso. E você pode começar fazendo hoje, certo? Nós estamos aqui de forma intencional para isso. E mais uma perguntinha: quantos sonhos você já engavetou dizendo, um dia eu faço? Ah, e esse dia ainda não chegou. Amiga, esses sonhos, eles não morreram, eles só estão aí adormecidos. O que nós vamos fazer aqui é acordar cada um deles, passo a passo. E eu quero que você, de forma ali, com coragem, como eu disse, se prontifique a realizar, mas calma. Não precisa querer já começar a fazer tudo não, porque isso vai atrapalhar o processo. Apenas se deixe levar com leveza, tá? Eu sei muito bem o que é isso, eu vivi por anos, mas a partir de hoje, cada desculpa vai começar a perder força. Você crê? Eu creio. E agora eu quero que você pense, né? Se você continua exatamente como você está hoje, adiando, procrastinando, e você consegue imaginar aonde isso pode parar daqui a um ano? O que você acredita que você pode sair do lugar se você continuar da forma como você está? É importante você trazer essa reflexão para dentro. Essa pergunta ela pode doer, né? Mas é para doer mesmo. A gente está aqui para isso, para ser tratada, porque quando a gente encara a verdade sem filtro, é onde a mudança começa a acontecer. E se você decidir virar a primeira chavinha, é o que pode mudar aí dentro da sua vida hoje. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Hoje nós vamos começar esse processo. Eu vou entregar algumas ferramentas, mas lembra, eu tenho a chave, mas só você pode virar, certo? Então, respire fundo comigo, coloque a mão no seu coração e diga com uma voz ali firme dentro de você: eu escolho virar a chave, porque a nossa primeira etapa é exatamente essa: identificar a consciência da procrastinação na sua vida. E sem consciência não há mudança. Então, eu escolho virar a chave. Vamos nessa? Existe uma frase que certa vez eu ouvi e eu nunca mais esqueci, que diz assim: a procrastinação ela é assassina silenciosa dos nossos sonhos.
ela não chega ali gritando, fazendo escândalo, ela chega ali sussurrando, faz depois. E quando a gente percebe, os anos passaram e os sonhos ficaram para trás. Mas hoje você vai aprender a responder esse faz depois na prática. Então agora é o momento de você pegar papel, caneta, seu caderno da Regenerada, seu diário e anotar o que eu vou te passar. Eu já vou começar te entregando uma ferramenta poderosa que eu desenvolvi dentro desse método que eu vou te passar na jornada. E essa ferramenta, literalmente, ela é a chave. E cada letra dessa palavra, ela representa ali um passo que transforma a sua procrastinação em ação. E cada passo, ele tem uma explicação científica no nosso funcionamento do nosso cérebro. E a primeira letra de chave é clareza, C. Quando você pensa, precisa arrumar a casa, o seu cérebro, ele não sabe por onde começar. Então, fica vago, sem começo, sem meio, sem fim. Isso gera o quê? Uma confusão mental. E ela abre espaço para quê? Para procrastinação. Mas aí, se você disser, eu vou lavar a louça, limpar a pia, em 15 minutos, você descreve o que você vai fazer. Não simplesmente vou arrumar a casa que tem tantas coisas para fazer. Ali existe um funcionamento no seu córtex pré-frontal, que ele é responsável pelo planejamento aqui no funcionamento do seu cérebro. E ali ele entende toda essa cena e ele cria o quê? Uma imagem mental que traz clareza para você. E daí você já organiza os recursos internos da sua mente para te ajudar a agir. Outro exemplo que eu posso trazer para você, em vez de você pensar, preciso cuidar da minha saúde, isso fica algo vago. Diga, eu vou caminhar 10 minutos depois do almoço. Então você tira aquela pressão que ativa o seu córtex pré-frontal, que é como ali um GPS, ele coloca ali você na ação. A segunda letra de chave é H. O que significa? Hiperredução. O nosso cérebro ele gosta de economizar energia. E quando ele percebe que a tarefa é grande demais, ele vai querer evitar, porque ele vai disparar ali dentro da nossa amígdala, da amígdala do nosso cérebro, uma certa ansiedade. E daí vem o resultado daquilo que você evita. Eu quero te trazer um exemplo aqui. Eu preciso organizar o meu guarda-roupa. Ah, minha filha, se você for falar isso, você vai travar aí uma batalha no seu cérebro. Você precisa falar, eu vou dobrar a roupa daquela gaveta, das camisetas, vou dobrar durante 5 minutos, eu vou fazer isso. E depois você passa para a próxima etapa. E quando você começa de pequeno, você tem que começar com pequenas ações. E quando você conquista isso, você libera dopamina no seu cérebro. E ali, ao invés de você parar, você vai continuar. Então, é preciso você organizar a sua mente para as tarefas e estipular pequenas ações. E daí você vai destravar. A próxima é A, de ambiente. Opa! O ambiente externo, ele molda o seu comportamento, mais do que a sua força de vontade. O que eu posso trazer de exemplo para você? Quando você deseja estudar, revisar algo no seu trabalho, dentro da sua casa, mas você deixa ali o celular de lado. Cada notificação aciona ali um sistema límbico, que o sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções, e ele busca o quê? Por prazer imediato. Então, ele quer vencer você. Aí, para você organizar esse ambiente, você muda esse jogo. Ao invés de você colocar o celular ali do lado, coloca ele no modo avião, né? Que ele não tenha aqui aquele barulhinho que vai disparar para te incomodar, para você querer ir lá ver ele, né? E aí você só deixa ele ali separado e volta a fazer suas tarefas, certo? E isso é uma escolha que vai facilitar você. Isso e o celular é algo que prejudica muito, muito aí o nosso dia a dia, né? Então, ele vai facilitar, né, o certo e dificultar aquilo que é errado. Outro exemplo, se você quer preparar um jantar com calma, já deixa os temperos separadinho, a panela, já organiza tudo, né? Prepara o ambiente, que isso chama atenção ali para ação, né? E ao invés de você se cansar antes de começar, você já tem mais clareza. A próxima letra é a letra V. V de chave, hein? A gente tá no V agora, de voz interna. Quantas vezes você já pensou, eu não vou dar conta, eu tenho coisa demais, eu nunca consigo ser boa o suficiente, não consigo ser boa mãe, ser boa esposa e ainda ter que trabalhar, dar conta de tudo. Esse tipo de frase, ela ativa áreas, balançou aqui, áreas que liga ali a dor do erro, ali no nosso córtex pré-frontal, ele ali, isso que nos paralisa. Mas se você troca, né?
para eu não preciso fazer tudo hoje. Eu só preciso dar o primeiro passo agora. Então, você não precisa falar que você vai fazer tudo isso hoje. Dá pequenas ações, o seu cérebro vai receber outra mensagem. E essa frase, ela ativa circuitos da neuroplasticidade positiva dentro do nosso cérebro. Ela libera dopamina, serotonina, aumenta ali a confiança. A neuroplasticidade é aquela que libera para você aprender coisas novas. Então, ao invés de pensar, eu nunca consigo manter a casa organizada, né, como a gente já mencionou aqui, hoje você diz, eu consigo guardar pelo menos as roupas limpas das crianças. Ou vou dobrar a roupa do meu esposo, vou guardar, vou passar só isso. Então, assim, pequenas ações. Então, aí aquela voz interna, ela pode ser ali a sua maior sabotadora ou a sua maior aliada. E vamos para a última letra dessa palavra-chave, que é a letra E, que é execução. O cérebro ama automatizar padrões e você pode usar isso ao seu favor. Exemplo, se você diz, quando eu chegar do trabalho, eu vou arrumar a casa. Estou falando aqui porque todas são mulheres, tá? Então estou dando muitos exemplos de casa. Isso é vago. Estou dando vários exemplos aqui, mas se você cria uma intenção clara, quando eu chegar do trabalho, eu vou tirar os sapatos, então eu vou ali direto colocar a roupa na máquina para bater. Isso já está programando pequenas ações. Você está entendendo? Eu estou repetindo aqui uma coisa simples, mas que ela é poderosa. Então, se for a hora, por outro exemplo, se for a hora de você colocar o seu filho para dormir, então aproveita e prepara a roupa do dia seguinte. Já prepara isso para você não ter que bananar tudo para o próximo dia. Isso ativa o que a ciência chama de intenções de implementação. É como se você programasse um gatilho automático e quando você cumpre ele, o seu cérebro libera dopamina. Isso aí, parabéns, você conseguiu. Ele traz a recompensa, a satisfação é a recompensa. E você começa a associar ação a prazer e não mais a dor. Você está entendendo? Essa é a chave. Clareza ativa, diminui ali a nossa confusão mental. Então, ali, ó, vamos repetir as frases clareza, hiperredução, que engana ali a nossa amígdala dentro do nosso cérebro e o peso daquela ansiedade. O A de ambiente a favor para reorganizar, né, e cortar as distrações. Voz interna, do V ali, voz interna que cria um circuito de confiança e E de execução, um programa de gatilhos automático que libera dopamina e traz recompensa. Então, se você anotou aí todas essas chaves, isso não é só teoria, tá? Não é uma teoria distante, isso é vida real. Tô falando de lavar a louça, tô falando aqui de arrumar a casa, arrumar a gaveta, brincar com os filhos, preparar a janta, dar conta do trabalho. Tô falando sobre coisas cotidianas do nosso dia a dia. E agora eu quero que você escolha uma dessas letras aqui que eu passei para você. Qual que você precisa aplicar hoje? O que você precisa organizar hoje? Qual que é a pequena tarefa que você precisa agir hoje? Hoje já é o primeiro dia desse desafio e eu quero que você já comece se estimulando. Não precisa querer fazer grandes coisas, pequenas coisas. Lembra que eu falei? Porque eu te entreguei aqui uma chave. E você só precisa virar ela com pequenas ações. E agora que você já entendeu a chave, eu quero te mostrar um jeito simples como funciona o nosso cérebro quando ele está em procrastinação, quando você procrastina. Ele tem duas formas internas que está ali brigando o tempo todo. Primeiro ali o sistema límbico, que é a parte emocional. Ela é responsável por buscar prazer imediato, de evitar desconforto e lá onde está armazenadas as nossas memórias de longo prazo. E o córtex pré-frontal, que eu comentei ali, no início, né, quando foi ali do exercício-chave, ele é a parte racional do nosso cérebro. Ele é responsável por planejar, focar, pensar no futuro. E quando você sente ansiedade, medo ou tédio, é o sistema límbico falando ali mais alto, que as suas emoções. E ele quer o quê? Um alívio imediato da dor. Esse sistema límbico ele não gosta de sofrer. E é por isso que ao invés de começar a organizar a cozinha, você pega o celular e vai lá rolar feed. Por quê? Porque é mais prazeroso. Ai, é um prazer imediato. Ao invés de você resolver uma tarefa ali do seu trabalho, você inventa e só vou dar uma olhadinha ali no WhatsApp. Deixa eu ver quem é que tá falando comigo. É o sistema límbico escolhendo prazer imediato. Só que quando o límbico vence, algo ali acontece muito importante. Depois, o pré-frontal, o córtex pré-frontal, ele entra em cena e mostra ali a conta, né? O que vem depois disso? Aí vem a culpa, a frustração, a sensação de que, eu não confio em mim. Aí nasce um ciclo
clássico da procrastinação, a ansiedade, a evitação, você evita as pessoas, a culpa e mais ansiedade. Então, você quer um exemplo simples disso? Você chega do trabalho exausta, vê a pia cheia de louça. Aí o seu pré-frontal, que é a sua razão, se eu lavar agora, amanhã eu fico mais tranquila. Mas o seu límbico, ele diz assim pra você: ai, mas você trabalhou demais hoje, deixa pra depois, senta ali no sofá, você merece descansar um pouquinho. Ai, senta, a louça fica. Você só fica, aí você vai o quê? Aí, antes de dormir, quando você vai ver, a louça tá lá. E aí a culpa aparece. Aí, ai, eu sabia que eu devia ter feito isso. Aí a culpa aumenta, daí vem a ansiedade, e amanhã esse ciclo se repete. Ah, não sei se já aconteceu isso com você, mas aqui comigo aconteceu muito. Aí você precisa responder um WhatsApp, um e-mail importante do trabalho, o seu pré-frontal, córtex pré-frontal diz: você precisa resolver agora, você quer resolver. E o sistema límbico diz ali: vai lá, para de ser chato, depois você vê, vai assistir um vídeo primeiro, coloca uma série. Aí você, o quê? Obedece ele, perde seu tempo, depois você sente aquele peso de novo. É o cérebro procrastinador. Ele não é preguiçoso. Você não é preguiçosa, mulher. Você só tá presa nesse ciclo aí, nesse mecanismo de emoção imediata que você quer ali, que é o seu sistema límbico querendo ali prazer imediato. E vai contra planejamento futuro. E adivinha o que acontece? O que você alimenta, eu costumo falar, aquilo que você alimenta é o que cresce. Aí quem fica aí nessa briga, então é isso que você vai ter de forma intencional. Mas a boa notícia é que você não está condenada a viver nesse ciclo. Essa é a boa notícia que eu tenho para você hoje. Porque cada ferramenta que eu vou te mostrar daqui até o 7º dia serve exatamente para fortalecer o seu córtex pré-frontal, a reduzir ali o domínio, né? E você começar a dominar o seu sistema límbico. Como treinar ele? É como se fosse um músculo. Você treina. Quanto mais você pratica, mais forte você fica. Que nem quando você vai para academia. Você não vê músculo nenhum. Quando você começa a treinar, você começa a ver. E aí você quebra, né, esses ciclos e esse padrão, e você deixa de ser a vítima do seu cérebro e passa a ser a condutora dele. Então aí você guarda a imagem dentro de você que existe duas vozes, mulher. Uma que busca prazer do agora, imediato, e a outra que busca o futuro, que ela pensa ali no futuro. E a procrastinação ela acontece quando você entrega o volante para a primeira, aquela lá que quer agora. E a transformação ela vai acontecer quando você pega o volante de volta e você é o condutor. E no próximo passo eu quero te mostrar também como que você vai dar nome à procrastinação, para que você consiga reconhecer ela, de onde que ela vem e como cortar esse ciclo pela raiz. Vamos já trabalhar isso. E afinal, o que que é procrastinação? Procrastinar é trocar o importante pelo confortável. Por exemplo, você precisa dobrar algumas roupas. Ah, mas antes eu vou ficar ali rodando o feed do celular. O seu cérebro, ele corre para aquilo que é mais fácil, né? E o que está por trás disso? Normalmente são 4 motores. O medo de falhar, a ansiedade, vai anotando aí, 4. Medo de falhar, ansiedade, perfeccionismo e falta de clareza. E o pior é o efeito emocional que vem. Cada vez que você adia algo importante, a sua mente grava. Eu não confio mais em mim. E isso corrói a nossa autoestima. Agora, respira fundo, escreve aí no seu caderno. Nesse caderno aí que você está anotando tudo. O que a procrastinação me fez perder até hoje? Olhe para isso. Isso é a conta que a procrastinação já te cobrou. E a partir de hoje você pode mudar isso. Escreva com sinceridade. E agora chegou a sua vez de agir, hein, mulher? Vamos lá escolher um gatilho que te atrapalha. Pode ser o celular, pode ser o cansaço depois do trabalho, pode ser a sensação de não saber por onde começar. Defina uma ação simples para você neutralizar isso ainda hoje. Vou te citar um exemplo aqui. Se o seu celular te distrai, então hoje você deixa ele de lado, deixa ele na sala. Se você tem filho pequeno, pegue seu filho e brinque com ele durante 15 minutos, mesmo que seja grande. Tem algum momento ali, ou com seu marido, né, sem interrupções, sem pegar celular. Esse é o seu desafio. Identificar o gatilho e aplicar uma microação. E a recompensa, ela vai vir no final, aquela satisfação maravilhosa. Porque não é sobre fazer tudo, mulher, é sobre começar pequeno e cumprir pequenos passos. E agora eu quero que você olhe de uma forma poderosa. Hoje você deu o primeiro passo. Você decidiu virar uma chavinha
aí dentro. E quando uma mulher vira uma chave dentro dela, começa a abrir portas que antes pareciam estar trancadas que você nem imagina. Vai começar a sentir agora. Mas eu quero te avisar, isso é só o começo. Hoje nós aprendemos a identificar a procrastinação, mas amanhã nós vamos ir mais fundo. Amanhã nós vamos descobrir quais são os tipos da procrastinação que domina a sua vida e principalmente como neutralizar cada uma delas na prática. Se você já sentiu que teve uma virada de chave aí, amanhã você vai sentir ainda mais. Por isso, não falte, não deixe essa chave parar no meio do caminho. Eu quero que você feche essa aula repetindo com fé. Eu tenho a chave e eu escolho virar. E escreva aqui, eu tenho a chave e eu escolho virar. Parabéns, mulher! Você venceu a primeira etapa dessa batalha contra a procrastinação. E amanhã vamos juntas, vamos avançar ainda mais. Conte comigo nesse processo. Esse é só o primeiro dia.